E aí, estamos aqui para a nossa primeira aula de ecoteologia. Essa matéria que vocês têm torcido o nariz, quem não conhece, o nome, porque ecoteologia, o que essa matéria fala, de que se trata, é filosófica, é política, é histórica, é teológica. Então, são inúmeras dúvidas sobre do que essa matéria vai tratar. E aqui nós vamos iniciar hoje, apresentar um pouco sobre a ementa dela, os livros que nós vamos utilizar e fazer uma breve introdução, mais ou menos, do que será essa matéria, para que todos possam tirar um pouquinho das suas dúvidas e já adentrar as primeiras leituras. É uma alegria voltar a ministrar aulas, né, para essa turma que eu gosto tanto, uma turma que cada dia tem crescido, então tem alguns que eu ainda não ministrei aulas, vai ser um desafio para todos nós, mas estamos aqui. Eu acredito que podemos fazer um bom trabalho e pelo menos durante esses próximos 3 meses nós estaremos juntos. Não juntos hoje, né, presencialmente, mas por causa dessa situação que nosso país, o mundo, então, está vivendo, mas eu acredito que em breve nós poderemos ter as nossas aulas presenciais. Então, o motivo dessa matéria, por quê? Por que ecoteologia? Nós vamos trabalhar uma questão de compreensão antropocêntrica da natureza, vamos refletir sobre a crise ecológica e a fragmentação do indivíduo pós-moderno, compreender um pouco sobre o relato da criação e o cuidado do homem para com o cosmos. Então, em alguns momentos nós vamos voltar, né, para a escritura, para a palavra de Deus, principalmente no relato da criação que está presente no livro de Gênesis. Então nós vamos compreender um pouco ali aquele texto. Vamos entender também o nosso papel como mordomos da criação, então a nossa mordomia cristã na natureza. Então essa matéria ela vai dialogar com essas questões também. Nós vamos pegar um viés mais reformado, então nós não vamos trabalhar como é uma das propostas dessa disciplina. Vocês perdoem os barulhos dos carros que estão sempre passando. Então nós não vamos trabalhar só de forma especulativa, filosófica, mas vamos considerar a importância de trabalhar dentro de um viés reformado para compreender essa mordomia cristã, esse cuidado que nós devemos ter com a natureza, esse zelo sobre a natureza. O objetivo dessa disciplina é perceber a centralidade da ecoteologia e o seu estabelecimento na compreensão unificada da experiência salvífica, envolvendo a criação, a história, a encarnação, a redenção e a consumação. Então, todos esses estágios da criação, passando pela queda, pela graça, nós vamos compreender também dentro de uma análise da ecoteologia. Então, na introdução aqui, e eu vou estar lendo o que está aqui no meu notebook, então, para facilitar a nossa aula. Então, o nome dessa disciplina soa estranho inicialmente, porém iremos abordar os assuntos a partir de uma visão reformada de criação, considerando o relato da criação no Gênesis como a origem e a verdade de todas as coisas. Então, nós não vamos pegar o relato da criação apenas de forma especulativa, como a teologia liberal faz e alguns outros estudiosos aí que não compreende o Gênesis como relato da criação, mas às vezes como mito, como várias outras formas de interpretação. Mas nós vamos trabalhar na questão como relato, como verdade, como base e fundamento de toda a criação. Então essa disciplina ela não é voltada exclusivamente para o estudo teológico, mas ela tem um viés filosófico também, sem, no entanto, deixar de se fundamentar na teologia. Então, como nós somos cristãos, como nosso seminário ele é um seminário confessional que visa formar pastores, líderes, professores de escola dominical, pessoas para atuar em missões. Então, nós vamos pegar sempre um viés reformado, sempre um viés teológico. As nossas matérias, elas são ministradas diferente de que ela seria ministrada, por exemplo, numa universidade pública ou num curso de ciência das religiões. Não que isso vai cair a qualidade, mas como todos nós que estamos aqui no seminário, nós temos o mesmo objetivo, que é um objetivo mais cristão, um objetivo mais voltado para as nossas práticas devocionais e de liderança, então não é de espantar que o nosso viés seja voltado mais para uma compreensão bíblica, teológica,
daquilo que nós estudamos. Então, o que nós temos a ver com as questões ambientais? Então, o primeiro ponto que nós vamos discutir nessa disciplina é esse. O que nós temos a ver com as questões ambientais? Então, às vezes a gente ouve falar sobre questões como buraco na camada de ozônio, mutações climáticas, secas prolongadas e devastadoras, desertificação de imensas áreas, erosão dos solos, poluição de rios e mananciais e muitas outras coisas. Diante disso, o que nós pensamos? Então, quando se fala de questões ambientais, entra vários valores, várias condutas de comportamentos que nós aprendemos ao longo da nossa vida, da nossa educação. Então, existe aquele pensamento de que só quem se preocupa com questões ambientais são as ONGs, são as pessoas da militância, são as pessoas de esquerda, são as pessoas que, sei lá, são de religiões mais orientais, mais uma vez, tá? E os cristãos, às vezes, eles ficam no papel de criticar, mas não pensam assim, e eu como cristão, o que eu estou fazendo? Qual é a minha preocupação com isso? Qual é o meu papel nesse gerenciamento, nessa mordomia com as coisas criadas por Deus, com a natureza, com a proteção aos animais, com evitar a poluição, com a minha responsabilidade pelo meu lixo, por aquilo que eu gero nesse ambiente, eu tenho poluído, eu tenho... Então, assim, qual é a minha conduta diante disso? Como eu me pergunto, o que é que eu tenho a ver com as questões ambientais? Será que elas me afetam de alguma forma? Será que o que eu tenho feito, a minha forma de viver, tem afetado a natureza? Eu tenho sido comprometido com as causas naturais? Eu tenho zelado pelo meu ambiente, pelo meu lugar no mundo? Então, são perguntas que nós precisamos nos fazer, né? Então, analisar como tem sido a nossa relação com a natureza, com a criação, sendo que nós ocupamos esse papel dentro da criação como gestores, como aqueles que estão mordomos, né? Porque Deus está na gestão, Deus está no gerenciamento, Deus está na condução e é todo poderoso sobre a natureza e todas as coisas criadas, mas nós estamos como esse papel de mordomia. Então, o novo paradigma para a natureza. Então, qual é esse novo paradigma? É necessário um novo paradigma ou a forma como os homens têm atuado na natureza desde a criação e desde a queda continua sendo bom, deve permanecer dessa forma ou existe necessidade de novos paradigmas? Desde o século passado que a cultura e a civilização ela sempre priorizou o consumo da natureza e não para a sustentabilidade. Não fomos ensinados a plantar, mas a colher o que não plantamos e a esgotar a natureza até a sua última gota de potência. Então, tem um pensamento muito corrente entre os cristãos de que é como se a natureza estivesse ali à nossa disposição e a gente pudesse consumir o máximo possível e não precisa se preocupar, Jesus está voltando, então eu sou filho do rei, ele é dono do ouro e da prata, então eu posso tirar tudo que eu quiser, eu posso consumir, eu posso vender, eu posso lucrar. E não se preocupa em zelar, em cuidar, em evitar que haja uma degradação tão terrível. Então é necessário que exista um novo paradigma. Então é necessário uma preocupação com essa natureza, com o reflorestamento, a despoluição dos rios, o zelo, o cuidado para evitar poluir os mananciais. Então tem várias questões que às vezes os cristãos eles não estão muito preocupados com isso, não querem muito saber e acham que é só consumir mesmo. Então, a crise ecológica que tem assolado o planeta Terra tem sido o motivo pelo qual existe a necessidade de instauração de um novo paradigma. Diante de tanto consumo, diante de tanto investimento apenas no lucro e não na preservação ou em um pensamento mais sustentável, então vai esgotando. Então, aquilo que é os recursos, né, que renováveis, aqueles não renováveis eles vão esgotando, a água vai sendo poluída. Então fica ali a mesma quantidade de água, mas ela está poluída, ela está imprópria para o consumo, ela está imprópria para que as pessoas possam sobreviver, os animais, daqueles que dependem desses mananciais e várias outras questões de poluição do ar e degradação das margens dos rios por causa da destruição das florestas e várias outras situações que não só afetam o homem, mas afetam os animais, afetam o planeta em todas as situações. Então existe essa emergência, essa necessidade de se pensar em novos paradigmas para a nossa relação com a natureza. E o capitalismo, por exemplo,
é um dos que mais tem, né, uma forma de pensamento e de atuação que mais tem prejudicado a natureza. Então, a visão exacerbada pelo lucro no paradigma capitalista e a crítica ecológica é muito mais dura no capitalismo do que no próprio marxismo. O novo paradigma é algo que deve mudar a forma como as pessoas se organizam para o convívio humano na sociedade. O paradigma ecológico deve incluir respeito à criação e solidariedade em relação à natureza e aos seres humanos. Então, um dos livros que nós vamos utilizar, que é de José Roque Jungues, que é Ecologia e Criação, que é esse aqui, vai falar, por exemplo, na página 8, o seguinte: deve acontecer uma conversão ética que engendra comportamentos e atitudes de respeito e solidariedade em relação à natureza e aos seres humanos. É necessário que haja uma mudança de pensamento, haja uma conversão, haja uma volta a compreender que a natureza precisa ser zelada, cuidada, preservada, para que não só sirva para nós, mas também para as próximas gerações. Então, como cristãos, nós temos a esperança, né, que Jesus ele vai voltar, vai transformar a terra. Nós temos essa certeza que é bíblica. Ele vai sarar toda mancha causada pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e vai restaurar para que possa ser, ou seja, a nova Jerusalém, que vai ser essa é a esperança de todos os cristãos, aqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo, né, para que ele possa de fato reinar eternamente e nós estaremos com ele por toda a eternidade. Essa é a esperança dos cristãos. Mas, por exemplo, nós vivemos como se a natureza ela fosse uma fonte inesgotável de recursos e que eu devo retirar dela o máximo que eu conseguir, sem me preocupar como será daqui a 200 anos, 100 anos. Então, essa certeza de que Jesus virá, ela não pode me transformar numa pessoa irresponsável que apenas se preocupa em consumir a natureza, depredar, não tá nem aí, não se preocupa que outras pessoas precisam também, que não é porque eu tenho condições de consumir, de fazer tudo o que eu quero fazer e jogar o meu lixo de todas as formas que vai ser, eu posso fazer isso. Então eu tenho que pensar em outras pessoas, eu tenho que ter um mínimo de generosidade, de senso também de coletividade, de que aquilo não pertence somente a mim, porque eu tenho condições talvez de consumir, mas que outras pessoas também elas têm o mesmo direito de desfrutar da natureza, das coisas criadas. Então, a nossa cultura cristã, ela deixa a ecologia de fora. Então, até nos colocamos, às vezes, contra alguns que lutam a favor dessa natureza ou defendem políticas de proteção à natureza. Às vezes, a gente nem se preocupa em entender, né? Mesmo que a gente discorde de quem está lutando, de quem está, sei lá, militando, assim, mas qual é a nossa proposta? Qual é o nosso diferencial? Como cristãos, conhecedores, temos a mente iluminada pela palavra de Deus. Então, assim, o que nós temos feito? Será que nós temos uma proposta melhor do que desses que estão militando? Se nós discordamos, nós precisamos, como cristãos, pensar. Então, assim, eu tenho algo melhor, o que eu posso fazer como cristão? Não que eu vá dizer, então eu tenho que concordar com todas as militâncias das causas ambientais, eu não posso discordar de nenhuma. Claro que nós podemos discordar, nós temos liberdade de discordar. Agora, precisamos pensar também como cristãos, como será o nosso senso de responsabilidade, qual será a minha contribuição, né? Então, nas causas ambientais, não como uma causa somente política, mas, ou seja, as coisas criadas é a causa de Cristo, é a causa cristã, é a causa de Deus, temos que preservar, né? Então, temos que pensar sobre isso. Então, sobre crise ecológica, né? Então, sobre, por exemplo, o significado da palavra. Então, sobre crise ecológica, nós vamos falar, ou seja, o significado aqui, por exemplo, dessa palavra, né? Que significa ecologia. Então, a raiz da palavra ecologia do grego é oikos, né? Que é casa, e logos, que é conhecimento. Então, conhecimento sobre a nossa casa, conhecimento sobre o lar que nós habitamos, que é a terra. E como está essa nossa casa, né? Então, uma das citações que tem de um livro que nós vamos trabalhar bastante, e ele todo, com certeza, que é esse aqui, de José Roque Jungues, na página 9, ele diz o seguinte: ecologia é a ciência da nossa casa comum, o meio ambiente, a natureza, a terra. Essa nossa casa está em ruínas devido à maneira como a habitamos. Então, é uma reflexão sobre como está essa casa que nós habitamos, esse lugar que nós habitamos. Será que é correto deixarmos em ruínas? Não somente nós precisamos desse lugar de habitação, como também as pessoas que virão depois de nós, também os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, as pessoas que virão daqui a 200, 300 anos
Então, até Jesus voltar, as gerações vão nascendo e vão morrendo e nascendo outras pessoas. E eles precisam sobreviver nessa terra também, assim como nós estamos sobrevivendo. Então, não é uma questão de pensar numa militância louca pela natureza, mas uma educação para a sustentabilidade. Não consumir apenas, não apenas utilizar tudo que há na natureza para lucrar, para consumir, para pensar em somente destruir. Então, o pensamento assim não pode ser o pensamento do cristão. Então, nós temos que pensar que os outros também precisam se beneficiar, então, para que eles possam ter o mesmo direito às coisas criadas e sobreviverem, assim como nós temos sobrevivido. E é necessário que haja uma responsabilidade ecológica. Então, Leonardo Boff, ele vai falar também dessa obra que nós vamos trabalhar, que é Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Nós vamos trabalhar alguns textos desse livro. Ele vai falar o seguinte, abre aspas, a ética da sociedade dominante hoje é utilitarista e antropocêntrica. Considera o conjunto dos seres a serviço do ser humano, que pode dispor deles a seu bel prazer, atendendo a seus desejos e preferências. Essa visão que a sociedade tem de utilizar as coisas criadas apenas para se beneficiar, para lucrar, então, sem respeito à natureza, aos animais, ao ar que nós respiramos, né? Então, é preciso que a gente possa pensar não somente dessa forma, então ter um novo paradigma, novo pensamento. Então, não é comum aos cristãos receber educação ambiental ou refletir sobre essa importância ecológica. E aqui, já para finalizar, né, nas considerações finais, então, nessa disciplina nós iremos refletir sobre a importância da compreensão antropocêntrica da natureza e a reflexão sobre a crise ecológica e a fragmentação do indivíduo pós-moderno. E aqui nós voltamos, né, lá no início, quais são os objetivos dessa disciplina. E a importância de compreender o relato da criação e o cuidado do homem para com o cosmos e entender o nosso papel de mordomos da natureza. Então, essa mordomia cristã, essa mordomia tem que ser analisada, conhecida e sempre à luz da Bíblia, né? Então, sempre voltando para os textos bíblicos, principalmente o Gênesis. E sobre material de estudo. Então, são 3 livros, eu já mostrei para vocês 2 aqui, que é esse pequenininho, que nós vamos trabalhar todinho. Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, de Leonardo Boff. E o Ecológico e a Teologia Latino-Americana, Articulação e Desafios, de Guilherme Kerber. Esse aqui. Então, esses 2 maiores nós vamos trabalhar alguns trechos, alguns artigos deles, mas o menor nós iremos, né, esse verdinho aqui, de José Roque Junques, trabalhar ele todinho. Então, eu aconselho que vocês comprem ou que vocês tirem cópia do livro todo. Algumas atividades avaliativas. Nós teremos atividade de pesquisa, alguns exercícios em sala. Acredito que nós teremos aulas presenciais, né? Acredito que o coronavírus vai passar. Então, vamos ter essa fé, né? Essa firmeza. Alguns fechamentos e teremos um seminário. E teremos uma prova subjetiva. Então, essa é a forma avaliativa que nós vamos trabalhar. Pode ser mudada, pode ser diminuída, pode ser acrescentada. Isso vai depender de como nós vamos trabalhar ao longo da disciplina. Atividades que nós teremos dessa aula, né? O que nós vamos fazer depois dessa aula. Então, sugiro para vocês escreverem um texto no estilo redação, um texto dissertativo argumentativo, sobre o seguinte tema: o conceito de ecologia que eu aprendi a defender. Então, vocês vão enviar esse texto para o meu e-mail. Se fizerem no caderno, vocês tiram foto, digitalizem ali, vocês escreverem, mandem, que eu vou fazer a impressão e corrigir, e retorno a vocês o contato, né, até a próxima semana. Então, eu espero que vocês façam isso hoje, né, então, até às 10 horas, que é o horário que a nossa aula termina, já que aqui esse vídeo não vai durar o tempo que seria das 2 aulas, são alguns minutos apenas. Então, eu peço que vocês façam isso e entreguem, né. Eu estarei online para receber, para dar um feedback, e eu espero que vocês possam estar interessados na aula e possam fazer essa atividade. Então, enviem para o meu e-mail, podem enviar para o WhatsApp, podem digitar se quiserem, também pode tirar a foto da atividade de vocês no caderno. E eu encerro, né, agradecendo a todos vocês por terem acompanhado essa aula até aqui. Desejo que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente. Eu sinto saudade, né, da minha turma, de estar no seminário, de estar com vocês. Eu gosto muito de estar com vocês. E vamos estar orando para que essa pandemia de coronavírus ela acabe logo.
e também que possa ajudar as pessoas que estão enfermas e aquelas que precisam estar em contato com pessoas doentes, né? Aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, serviços de segurança, saúde, limpeza, supermercados, farmácias. Então, que Deus possa estar sendo com essas pessoas e ajudando elas no que elas precisam trabalhar e estarem diretamente, às vezes, em contato com pessoas que estão, né, com o vírus. E algumas referências, né, eu coloquei aqui as referências desses livros, depois vocês vão consultar a ementa, eu já enviei, vou renovar o envio, vou passar para vocês tudo que nós vamos trabalhar. Então, também para que vocês possam fazer um aprofundamento a partir da nossa ementa, das nossas referências. Por aqui eu encerro, né, desejando a todos uma boa aula, uma boa semana e que possamos reforçar as orações, né, pelo nosso seminário, pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas que estão sendo acometidas dessas enfermidades e também pelas questões que serão afetadas, né? Então, questões econômicas, questões sociais, desemprego que pode ser afetado. Então, que Deus possa ter misericórdia de todas essas situações. E um bom dia para vocês, por aqui eu encerro, ok? Saudade de todos.